Você já teve aquela sensação perturbadora de jurar que algo aconteceu exatamente de uma determinada maneira, para depois descobrir, com provas incontestáveis, que sua memória estava completamente errada? E se eu te dissesse que você não está sozinho nessa experiência? Que existem milhares, talvez milhões de pessoas ao redor do mundo que compartilham exatamente as mesmas memórias falsas sobre eventos que nunca ocorreram? Esse fenômeno intrigante, conhecido como efeito Mandela, desafia nossa compreensão sobre como a memória funciona e nos faz questionar: será que podemos realmente confiar em nossas próprias lembranças? A história desse mistério começa em 2009, quando a pesquisadora Fiona Broome fez uma postagem inocente em um fórum online sobre suas lembranças da morte de Nelson Mandela na prisão nos anos 1980. O que ela não esperava era que centenas de pessoas responderiam afirmando lembrar exatamente do mesmo evento, com detalhes vívidos sobre reportagens na televisão, manchetes de jornais e até mesmo discursos de líderes mundiais lamentando a perda. Só havia um pequeno problema. Nelson Mandela não morreu nos anos 80. Ele foi libertado em 1990, tornou-se presidente da África do Sul e faleceu apenas em 2013. Como explicar que tantas pessoas, em diferentes partes do mundo, poderiam compartilhar a mesma memória falsa com tantos detalhes específicos? Esse caso específico foi tão marcante que acabou dando nome ao fenômeno que estamos explorando hoje. Mas o efeito Mandela vai muito além desse exemplo isolado. Vamos mergulhar em alguns dos casos mais intrigantes que já foram documentados, aqueles que fazem até os céticos mais convictos questionarem suas próprias convicções. Um dos exemplos mais conhecidos envolve o icônico jogo Monopoly. Pergunte a qualquer pessoa como é o personagem principal do jogo, e a grande maioria descreverá imediatamente um magnata de cartola, bigode e, aqui está o detalhe crucial, um monóculo. A memória é tão vívida para tantas pessoas que muitas jurariam de pés juntos ter visto o monóculo nas cartas, no tabuleiro e até nas versões digitais do jogo. Mas prepare-se para o choque. Em nenhuma versão oficial do Monopoly, em nenhum momento da história do jogo, o personagem teve um monóculo. Essa discrepância entre memória coletiva e realidade é tão impressionante que gerou teorias que vão desde simples confusões de memória até explicações envolvendo universos paralelos. Outro caso fascinante é o do suposto filme Shazam, estrelado pelo ator Sinbad, nos anos 1990. Milhares de pessoas ao redor do mundo afirmam categoricamente ter assistido a essa comédia sobre um gênio da lâmpada. As descrições são incrivelmente detalhadas. Algumas pessoas lembram do enredo, de cenas específicas, até mesmo do pôster do filme, mostrando Sinbad com trajes de gênio e braços cruzados. Alguns chegam a afirmar ter alugado a fita na locadora ou visto na televisão. A realidade, no entanto, é implacável. Esse filme nunca existiu. Sinbad nunca interpretou um gênio da lâmpada e não há registros de nenhuma produção cinematográfica com esse nome nos anos 90. Como tantas pessoas podem compartilhar memórias tão específicas e detalhadas sobre algo que nunca aconteceu? O mundo do entretenimento parece ser particularmente fértil para o efeito Mandela. Quase todo mundo lembra da famosa frase "Luke, eu sou seu pai", em Star Wars. É uma das citações mais reconhecíveis da cultura pop, repetida em inúmeras paródias e referências. Mas aqui está o fato perturbador. Darth Vader nunca diz essas palavras exatas no filme. A linha correta, como qualquer um pode verificar assistindo ao filme original, é "No, I am your father". Por que nossa memória insiste em nos pregar essa peça, transformando uma frase simples em algo completamente diferente? A ciência tem algumas explicações fascinantes para esse fenômeno intrigante. Pesquisas em neurociência mostram que nossa memória não funciona como um gravador ou uma câmera, capturando eventos com precisão fotográfica. Na verdade, cada vez que recordamos algo, nosso cérebro está reconstruindo a memória, não simplesmente reproduzindo-a. Esse processo de reconstrução deixa nossas lembranças vulneráveis a distorções, contaminações e alterações. Informações posteriores podem se misturar às memórias originais
Detalhes podem ser adicionados ou removidos e o contexto pode alterar significativamente como lembramos de um evento. Mas o aspecto mais impressionante do efeito Mandela não é como memórias individuais podem ser distorcidas, mas como essas distorções podem se tornar coletivas. Estudos em psicologia social mostram que memórias podem se espalhar como vírus culturais. Quando um número suficiente de pessoas começa a compartilhar uma versão alternativa de um fato, ela pode contaminar a memória de toda uma comunidade. Um experimento realizado na Universidade da Califórnia demonstrou que quando cerca de 10% de um grupo insiste em uma versão errada de um evento, os outros 90% começam a lembrar dessa versão também, muitas vezes adicionando seus próprios saito, detalhes e nuances. Alguns teóricos propõem explicações ainda mais extraordinárias para o efeito Mandela. Eles sugerem que essas memórias compartilhadas, mas incorretas, poderiam ser evidências de universos paralelos se fundindo, de alterações na própria estrutura da realidade, ou até mesmo de manipulações em nossa linha do tempo. Embora essas ideias sejam fascinantes e certamente alimentem a imaginação, a explicação mais plausível continua sendo a maneira complexa e muitas vezes falha como nossos cérebros armazenam, processam e recuperam informações. Agora que exploramos esses casos intrigantes e as possíveis explicações por trás deles, gostaríamos de saber: qual desses exemplos do efeito Mandela mais te surpreendeu? Você tem alguma memória vívida que depois descobriu ser completamente falsa? Compartilhe nos comentários suas próprias experiências com esse fenômeno intrigante. Vamos criar juntos o maior arquivo de memórias alternativas já documentado. E se esse vídeo fez você questionar suas próprias lembranças, não deixe de curtir para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas, compartilhar com amigos para testar as memórias deles e se inscrever para mais explorações fascinantes dos mistérios da mente humana. Quem sabe o que mais descobriremos quando começarmos a questionar coletivamente nossas lembranças compartilhadas? O efeito Mandela nos ensina uma lição valiosa e ao mesmo tempo perturbadora. Nossa memória é muito menos confiável do que gostaríamos de acreditar. As histórias que contamos a nós mesmos sobre nosso passado, sobre a cultura que compartilhamos, sobre os eventos que moldaram nosso mundo, podem estar muito mais sujeitas a distorções do que imaginamos. Num mundo onde as informações se espalham com velocidade sem precedentes, onde as narrativas são constantemente reformuladas e reinterpretadas, como podemos ter certeza absoluta sobre qualquer memória que temos? Essa dúvida, por si só, já é motivo suficiente para abordarmos nossas próprias lembranças e as dos outros com um saudável ceticismo. Afinal, se há uma coisa que o efeito Mandela nos mostra, é que a linha entre o que realmente aconteceu e o que apenas achamos que aconteceu pode ser muito mais tênue e fluida do que jamais imaginamos.